Já se pegou sentindo uma presença muito forte ao seu redor, uma força invisível que parece influenciar suas decisões e caminhos de vida? Hoje, vamos mergulhar fundo nos mistérios dessa presença enigmática, conhecida como o Espírito Santo. Vamos desvendar como essa entidade divina não é apenas uma fonte de inspiração, mas também um agente ativo em nossas vidas, de maneiras que talvez nunca tenhamos considerado. Se você está em busca de entender como o Espírito Santo pode ser uma força transformadora em sua vida, você está no lugar certo. Nosso percurso hoje transcende a mera fé, ele toca a essência mesma de nossa existência, prometendo uma revelação que poderá mudar sua forma de perceber o mundo ao seu redor. Portanto, prepare-se para uma jornada que promete não apenas iluminar, mas também desafiar sua compreensão do divino. Quem é, de fato, o Espírito Santo? Para verdadeiramente nos alinharmos e colaborarmos com o Espírito Santo, é imperativo que primeiro o conheçamos intimamente. O Espírito Santo é frequentemente representado através de várias metáforas, como fogo, vento, água e óleo, cada uma com suas raízes firmemente plantadas na Bíblia. No entanto, estas metáforas, por mais poéticas que sejam, podem às vezes obscurecer a verdadeira essência do Espírito Santo, levando a interpretações superficiais de sua natureza divina. Vamos esclarecer uma coisa desde o início: o Espírito Santo é uma manifestação de Deus. Ele não é apenas um aspecto ou uma emanação, mas um membro pleno e coeterno da Santíssima Trindade, ao lado de Deus Pai e Deus Filho. Essa verdade é ecoada através das Escrituras, que consistentemente referem-se ao Espírito Santo com a dignidade e a reverência reservadas à divindade. Na Grande Comissão, por exemplo, Jesus instruiu seus discípulos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não deixando dúvidas sobre a posição do Espírito Santo na divindade. Mateus 28:19. O livro de Atos nos conta a história de Ananias e Safira, que, ao mentirem ao Espírito Santo, foram repreendidos por Pedro não apenas por mentirem a um ente divino, mas por desafiarem Deus mesmo. Atos 5:3-4. Além disso, profecias do Antigo Testamento atribuídas ao Espírito Santo no Novo Testamento reforçam essa realidade divina. Atos 28:2.25-26. O Espírito Santo não é apenas divino em título, suas ações refletem as capacidades e a autoridade de Deus. Desde a criação do universo até a ressurreição dos mortos e o nascimento espiritual dos crentes, o Espírito Santo atua de maneira que somente uma entidade onipotente poderia. Ele convence o mundo do pecado, exerce autoridade sobre os demônios e derrama o amor de Deus nos corações dos crentes, ilustrando seus atributos divinos de eternidade, onisciência, onipotência e onipresença. Além de sua natureza divina, o Espírito Santo é caracterizado por uma personalidade distinta, que transforma radicalmente nossa relação com ele. Reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa, e não apenas como uma força ou influência, nos permite interagir com ele de uma maneira mais profunda e significativa. A Bíblia se refere ao Espírito Santo usando pronomes pessoais, atribuindo-lhe ações e emoções que indicam uma personalidade consciente e ativa, capaz de se comunicar, guiar, consolar e interceder em nosso favor. A personalidade do Espírito Santo. Perceber o Espírito Santo como uma entidade pessoal altera fundamentalmente a maneira como nos relacionamos com ele. Se o Espírito Santo fosse uma força impessoal, nosso engajamento seria meramente funcional, como usar uma ferramenta ou invocar uma energia. Mas, ao reconhecê-lo como uma pessoa, podemos desenvolver um relacionamento dinâmico e interativo, marcado por diálogo, orientação e apoio mútuo. A personalidade do Espírito Santo é evidente em suas obras e em sua interação com os crentes. Ele não apenas executa atos divinos, mas faz isso de uma maneira que reflete intenção,
propósito e sensibilidade. Seja ensinando, guiando ou intercedendo, o Espírito Santo faz isso de maneira pessoal e íntima, como um mentor ou um amigo íntimo faria. A Bíblia frequentemente emprega pronomes pessoais ao se referir ao Espírito Santo, reforçando sua identidade como uma pessoa. Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, usou expressões que personificam o Espírito, atribuindo-lhe a capacidade de testemunhar, convencer e guiar. Essas ações não são meras funções impessoais, elas implicam compreensão, vontade e intenção. A personalidade do Espírito Santo também é evidenciada por seu conhecimento, emoções e vontade. Ele conhece as profundezas de Deus e do coração humano, sente amor e tristeza, e opera de acordo com sua vontade divina. Essas características não são apenas abstrações teológicas, elas têm implicações práticas em como vivemos nossa fé e como nos relacionamos com o divino. A atuação do Espírito Santo na criação e na redenção. A Bíblia nos conta que o Espírito Santo esteve ativo desde o início da criação, movendo-se sobre as águas do abismo primordial e trazendo ordem ao caos. Gênesis 1:2. Esse mesmo Espírito, que pairava sobre a face das águas, é o que agora habita em nós, transformando nossas vidas e guiando-nos em nossa jornada espiritual. Através do Espírito, Deus continua a criar e recriar, moldando nossos corações e mentes à sua imagem. Na história da redenção, o Espírito Santo desempenha um papel central, concebendo Jesus no ventre de Maria, Lucas 1:35, e capacitando-o em seu ministério. Foi pelo Espírito que Jesus realizou milagres, ensinou com autoridade e venceu a tentação. E é o mesmo Espírito que nos é dado como selo e garantia da nossa herança celestial, Efésios 1:13-14, trabalhando em nós para cumprir o propósito redentor de Deus para a humanidade. O Espírito Santo como Consolador e Guia. Jesus se referiu ao Espírito Santo como o Consolador ou o Advogado, João 14:16, 26, prometendo que ele estaria conosco para sempre. Esta promessa é incrivelmente reconfortante, pois significa que nunca estamos sozinhos em nossa caminhada espiritual. O Espírito Santo está sempre conosco, oferecendo conforto em tempos de tristeza, orientação em momentos de incerteza e encorajamento em face dos desafios. Além de consolar, o Espírito Santo também atua como nosso guia, conduzindo-nos a toda a verdade. João 16:13. Em um mundo cheio de vozes conflitantes e informações enganosas, a orientação do Espírito é inestimável. Ele nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, nos ensina a compreender as Escrituras e nos guia em nossa tomada de decisões, assegurando que estamos alinhados com a vontade de Deus para nossas vidas. O Espírito Santo e os dons espirituais. Um dos aspectos mais empolgantes da obra do Espírito Santo é a distribuição de dons espirituais. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo dota a cada crente com dons únicos para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons podem incluir sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, falar em línguas e interpretação de línguas. Esses dons não são para nosso benefício pessoal, mas são dados para servir aos outros e construir a Igreja. Ao operar através desses dons, o Espírito Santo capacita os crentes a desempenhar suas funções dentro do corpo de Cristo, promovendo a unidade e o crescimento na fé. Reconhecer e exercitar nossos dons espirituais é uma parte fundamental de viver uma vida cheia do Espírito. Fruto do Espírito, transformação de caráter. Além dos dons espirituais, o Espírito Santo também produz em nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23.
Esse fruto é a evidência tangível da presença e do poder do Espírito em nossas vidas, refletindo a transformação que ele opera em nosso caráter. À medida que crescemos na fé e nos submetemos à liderança do Espírito Santo, essas virtudes se tornam cada vez mais evidentes em nossas vidas. Elas não são apenas qualidades a serem admiradas, mas são a manifestação do caráter de Cristo em nós, impactando a maneira como vivemos e interagimos com os outros. O Espírito Santo como intercessor e auxiliador. Uma das funções mais profundas do Espírito Santo é sua obra como intercessor em nossas vidas. Conforme descrito em Romanos 8, 26 e 27, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, especialmente nos momentos em que as palavras nos faltam. Essa intercessão é uma poderosa lembrança da proximidade e da empatia do Espírito Santo para com nossas lutas e dores. Ele não apenas compreende nossas fraquezas, mas ativamente se apresenta diante de Deus em nosso favor, assegurando que nossas necessidades e anseios sejam apresentados diante do trono da graça divina. Além de interceder, o Espírito Santo atua como nosso auxiliador e conselheiro, iluminando nosso caminho e nos fornecendo sabedoria e discernimento. Em decisões difíceis e momentos de incerteza, podemos confiar na orientação do Espírito para nos mostrar o caminho a seguir. Essa orientação não é abstrata, ela se manifesta de maneiras práticas e tangíveis, seja por meio de uma convicção interna, de conselhos bíblicos ou da sabedoria compartilhada pela comunidade de fé. O papel do Espírito Santo na oração e na adoração. O Espírito Santo também desempenha um papel vital em nossa vida de oração e adoração. Ele nos ajuda a orar de acordo com a vontade de Deus, tornando nossas orações mais eficazes e alinhadas com os propósitos divinos. A presença do Espírito Santo em nossos momentos de adoração transforma essas experiências, elevando-as de meros rituais para encontros verdadeiros e vivificantes com o Deus vivo. Quando adoramos no Espírito, nossa adoração transcende as limitações da linguagem e da forma, conectando-nos profundamente com o coração de Deus. Crescimento espiritual e santificação. O processo de santificação, ou seja, de sermos moldados à imagem de Cristo, é intensamente influenciado pela obra do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos convence do pecado, nos guia à verdadeira justiça e nos ensina a viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. Esse processo não é instantâneo, é uma jornada que dura a vida toda, na qual o Espírito Santo pacientemente trabalha para nos transformar, desafiando-nos a abandonar velhos hábitos e a adotar novas práticas que cultivem a justiça, o amor e a paz. A comunhão do Espírito Santo na comunidade de fé. A presença e a obra do Espírito Santo não se limitam à experiência individual, elas também permeiam a vida da comunidade de fé. O Espírito Santo é o agente de unidade na Igreja, conectando crentes de diversos contextos em um só corpo em Cristo. Ele capacita a Igreja a viver em harmonia, a servir uns aos outros em amor e a testemunhar eficazmente o Evangelho ao mundo. A diversidade de dons dentro da comunidade, todos provenientes do mesmo Espírito, demonstra a beleza e a riqueza do corpo de Cristo, trabalhando em conjunto para o propósito comum do Reino de Deus. Desafios e convites à intimidade com o Espírito Santo. Embora a presença do Espírito Santo em nossas vidas ofereça conforto e orientação, ela também nos desafia a viver de maneira que esteja em harmonia com os valores do Reino de Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa mais do que apenas experimentar momentos esporádicos de inspiração espiritual, significa submeter cada aspecto de nossa vida à sua direção e controle. Este chamado à intimidade com o Espírito Santo é um convite para uma jornada de transformação contínua, onde somos constantemente moldados e remodelados à imagem de Cristo. É um convite para mergulhar mais fundo nas águas da vida espiritual,
buscando não apenas as bênçãos do Espírito, mas também uma relação genuína e transformadora com Ele. Uma jornada contínua de descoberta e transformação. À medida que continuamos a explorar a profundidade e a amplitude da obra do Espírito Santo, somos convidados a uma jornada de descoberta sem fim. Cada passo nessa jornada nos oferece novas oportunidades de experimentar o poder transformador do Espírito, de crescer em nossa fé e de nos tornarmos mais eficazes em nosso testemunho ao mundo. Encorajamos você a se abrir para a atuação do Espírito Santo em sua vida, convidando-o a renovar, guiar e transformar você de maneiras que você nunca imaginou. Que sua jornada com o Espírito Santo seja marcada por um crescente senso de admiração, gratidão e propósito, à medida que você caminha cada dia mais perto do coração de Deus.